Então, irmãos, nós hoje vamos começar uns estudos a respeito, estudos direcionados à família cristã. São estudos para a família cristã. Nós estamos aqui entre irmãos e que nós vamos tratar aqui não é novidade nenhuma. Mas nós insistimos porque a palavra de Deus diz que não é adequado que estejamos repetindo as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Então nós vamos começar o estudo sobre a família cristã. Mas nós não podemos falar de família, irmão, se nós não entendermos quais são as prioridades para a família. Precisamos resgatar alguns princípios que regem, norteiam e representam um apontamento para uma jornada feliz, aqueles que foram chamados em vocação celestial. Eu e você fomos chamados pelo Senhor. Mas o Senhor que nos chama, irmãos, é um Deus de propósitos. Ele não chamou para nos chamar apenas. Ele chamou porque Ele tinha um propósito para todos nós. O irmão Anderson esteve orando e ele fez referência a um detalhe dentre muitos incontáveis feitos do Senhor. É de que todo aquele cerimonial repetido, ano após ano, sacrifícios, o sumo sacerdote comparecer uma vez por ano, etc. Nós nos lembramos que o Senhor, uma vez por todas, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício que foi suficiente para Deus. Mas isso diz a mim, diz a você. O sacrifício dele, primeiro, para a satisfação do coração do Pai. Segundo, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Esse nosso Deus é um Deus maravilhoso, irmãos. Digno de honra, digno de glória, digno de toda adoração. Então, para nós falarmos de família e princípios para a família, é necessário que entendamos, primeiro, as prioridades para a família. Deus tem prioridades, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Fazei tudo com ordem e decência. Assim são as reivindicações da palavra de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Então, queridos, vamos abrir as nossas escrituras. O Senhor nos conceda a graça no ministrar dessa manhã. Em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, vamos ler a partir do versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres
Sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na administração do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por essa manhã, pela essa manhã deste maravilhoso dia, porque cremos, Senhor, que este foi o dia que tu fizeste, nos despertaste com fôlego de vida, para que nas primeiras horas da manhã já estivéssemos reunidos nesse lugar, abrindo os nossos lábios para cantarmos hinos que exaltam o teu santo, maravilhoso nome. Fala conosco essa manhã, Senhor.
Ensina-nos, Senhor, porque nós somos carentes de ensino. Tu disseste que todos nós seremos ensinados do Senhor. Essa é a expectativa do nosso coração, que nós possamos, pelo ouvir da Tua palavra, cada dia, crescermos mais na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, esse longo texto que nós lemos, se nós observarmos bem, ele estabelece exatamente a ordem de prioridade de Deus para a vida dos homens. Em primeiro lugar, ele se reporta à vida no Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que a nossa preocupação, o embriagar-se aqui, pode ser tomado de um modo bem genérico, bem amplo, embriagar-se com muitas coisas dessa vida, né? De modo que perca o foco, que é nos enchermos do Espírito, nos enchermos de Deus. Logo em seguida, ele diz o modo, dá algumas dicas, o modo a respeito de como nós podemos ser cheios do Espírito. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, né? São modos que a palavra de Deus nos orienta, através dos quais nós podemos ser cheios do Espírito. Louvado seja o Senhor por isso. Em seguida, você logo vê as referências à questão familiar, relação marido e mulher. Então nós temos essa representação terrena, uma representação espiritual, né, aqui na terra, da relação entre Cristo e a igreja, que é a relação entre marido e mulher. Então você já vê que o nível da relação entre marido e mulher é um nível que vai para além daquelas expectativas humanas que temos, né, que esperar de um casamento, por exemplo. Esperamos muitas coisas, mas acima de tudo, nós temos que nos fazer lembrados de que o casamento, a relação marido e mulher, é uma expressão terrena da relação entre Cristo e a igreja. E aí fala da submissão da igreja a Cristo e do amor que Cristo tem pela igreja, esse amor superficial. Em seguida, você vai vendo outra prioridade, que é a relação com os filhos. Filhos, obedecer aos vossos pais, porque isso fica bem, isso agrada ao Senhor e tem uma promessa de longos dias sobre a terra. Nós sabemos das preocupações que os pais têm com os filhos, né? Quem é pai sabe disso. Buscando poupá-los, buscando resguardá-los. E nós sabemos que essa proteção, como a águia quer proteger os seus pitainhos, os seus filhotes, os pais assim também o fazem. Para quê? Para que, tomados pela sensatez e pela direção sábia dos seus pais, eles não se envolvam em coisas que podem abreviar suas existências, ou, se não abreviar, tornar a vida deles sofrível, decepcionante, cheios de culpas. Então aí temos os filhos com relação aos pais. E também logo em seguida, logo aí no pé desse contexto, fala que os pais têm que tomar cuidado para não irritar os seus filhos. Não vamos descer a detalhes, que o Senhor nos conduza em outros ensejos. Não
provocando seus filhos à ira, com um rigor excessivo, pelo zelo, por vezes, zelo excessivo, mas pedindo sempre sabedoria a Deus para não irritá-los, para não castrá-los, para não roubar a própria personalidade deles. Somos apenas condutores dos nossos filhos. Isso tudo, irmãos, está no projeto de Deus. E ele vai descendo mais a detalhes e fala a respeito dos servos, os empregados de hoje, os profissionais do dia de hoje, que prestam, pessoas que prestam serviços a outrem. E ele faz essa recomendação que quando nós formos servir, nós o façamos de todo o coração. E logo ele vai reportar por quê. Porque todo o serviço que prestamos, irmão, é um serviço ao Senhor. Você vê que as coisas vão se amarrando, né? Ela começa com Deus e Deus faz as suas exigências para que nós possamos ter uma jornada cristã abençoada. Quem não quer ter uma jornada abençoada, irmãos? Uma jornada de vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. No aspecto relacional, o Senhor estabelece essas prioridades para que a gente vá bem. Logo em seguida, ele catuca os senhores, que são os patrões de hoje em dia. Ele recomenda como nós devemos tratar aqueles que têm sob a sua direção funcionários, empregados. Ele ensina a serem justos com os seus empregados. Não sejam duros, não sejam rigorosos. Por quê? Porque eles também têm um Senhor. E Deus não faz acepção de pessoas. De modo que, irmãos, esse nosso Deus de propósitos estabeleceu um regramento que, se seguirmos com a graça dele, certamente, irmãos, nós teremos uma jornada cristã muito feliz em todos os nossos relacionamentos. Louvado seja o Senhor. Então, vamos aqui estabelecer quais são, e isso é ensino para a família cristã, quais são as 5 prioridades de Deus para a vida do homem. Primeira prioridade, Deus. A segunda, e ali a Cristina está me lembrando como é que é para fazer, porque às vezes eu erro os dedos, né? A primeira, Deus. A segunda, o cônjuge ou o casamento. A terceira, os filhos. A quarta, o trabalho. A quinta prioridade, o ministério, o serviço ao Senhor, à igreja. Eu tenho hoje uma interpretação de Libras ali, que é a Cristina. Ela está ali fazendo um sinal para mim. Mas é porque isso eu aprendi com um antigo irmão em Cristo, um pastor em Cristo Jesus, que eu guardei sempre isso no meu coração. A maneira como ele explicava as prioridades de Deus para a vida das pessoas. Então vai lá. Deus, casamento ou cônjuge, filhos, trabalho e ministério. Esta ordem, irmãos, ela não pode ser quebrada. Nós não podemos quebrar esta ordem. Por quê? Porque esta ordem é a vontade de Deus. Este Deus que nós cantamos aqui é maravilhoso. Presta atenção aqui na posição. Esse dedinho aqui, que é a primeira prioridade, está apontando para o alto. Amém, queridos?
Então a primeira prioridade, para o alto, Deus. Depois vem as outras. Se a nossa relação, irmão, com Deus seguir os parâmetros que estão aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, estivermos cheios do Espírito, falando entre vós, não na assembleia, tão somente, mas principalmente nesses níveis de relacionamento, irmãos, tem tudo para dar certo. Por que nós erramos muitas vezes? Porque muitas vezes nossos relacionamentos são frustrados. Porque as nossas expectativas são erradas. Conhecimento certo, relacionamento certo. Se seguirmos esse roteirinho que o Senhor estabeleceu, aquele que sempre insistimos, sua vontade é boa, é agradável e é perfeita, irmãos, não tem como errar. Você acredita que Deus vai te apontar um caminho de engano, irmãos? Jamais. O Senhor não o fará. Portanto, irmãos, hoje nós vamos falar da primeira prioridade de Deus, que é Ele mesmo. E não vamos ser exaustivos. Você imagina falar de Deus? Mas apenas pegamos alguns fragmentos, mas que, como são da palavra, nós sabemos que tem um poder maravilhoso. Qual é a primeira prioridade de Deus para a vida dos homens, irmãos? Hein? Deus. Nunca se esqueça disso. Prioridade fala de quê, irmãos? Fala de primazia, de primeiro lugar, de maior honra, né? De maior atenção, de maior disponibilidade de tempo, sobre todas aquelas outras prioridades. Vamos tomar as nossas escrituras e ver a fundamentação bíblica em outros contextos, tomando primeiro o Evangelho de Mateus. São versículos conhecidos nossos, mas lembre-se que Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Vida. Não são meras doutrinas, não são apenas palavras soltas ao vento, são vida. Mateus 10, 37, diz assim, Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de... Esse versículo, ele parece ser um pouco duro. Porque a gente sabe dos nossos afetos, né? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus, irmãos, deixa claro, amor e fidelidade a Deus estão acima de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz
Mateus 6:33. Busquem, pois, portanto, em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você já tinha ouvido sobre isso? Amém. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu me lembrei de um irmão do século XVII, 1600 e alguma coisa, chamado Joseph Allein. Ele era um pastor puritano. Ele escreveu um livro chamado Um Guia Seguro para o Céu. E esse livro ele é tão contundente que ele tira a esperança daqueles que ousam rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não trata com panos mornos. Ele diz: há um guia seguro para o céu. Quem crê neste guia e se utiliza desse guia, tem a salvação. Quem não crê, está perdido. Mas, você sabe das limitações humanas, né? Ele um dia, e confessou isso, ele um dia se deu conta, aqui nós falamos de prioridade de Deus e tempo com Deus, ele se deu conta de que ele estava em grande falta. Ele acordava 4 horas da manhã para orar ao Senhor. Todos os dias. E o fazia de todo o coração. Ele era tão empolgado em ter esse tempo de comunhão com o Senhor que ele não tinha percebido até então que um ferreiro acordava mais cedo do que ele para malhar o ferro. E ele confessou que, de fato, ele acordava muito cedo, ele, Joseph Allein, despertado não por um relógio, mas pelo malhar do ferreiro no ferro. Tem, tem, tem. E não era sino de catedral. Era o malhar do ferreiro no ferro. E ele dizia, chegou a essa conclusão: este homem, para servir bem aqueles que demandam por seus serviços, acorda mais cedo do que eu estou em grande falta com meu Senhor. Prioridade. Um grande homem de Deus, Joseph Allein. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Mas vamos ficar apenas na primeira parte.
Deuteronômio 6, 4 e 5 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. De modo que nós estamos aqui, irmãos, sedimentando com fundamentação bíblica o fato real da prioridade de Deus sobre as nossas vidas. Salmos 73, 25 e 26 descendo aquele nível dos apelos, das súplicas, das constatações, diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há quem eu deseje na terra além de ti. Vou repetir, irmãos. Não há quem eu deseje na terra além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Não há quem eu deseje na terra além de ti. Podemos estabelecer prioridade. Porque não significa que deseja só a Deus e não deseja outras coisas. Mas ele está colocando num nível tão alto que não há com que comparar. Esse desejo do salmista pelo Senhor. E por que ele o faz? Porque ele sabe que, por vezes, o coração dele entra em rota de tristeza, de frustração. Mas ele sabe, irmãos, que Deus é a rocha do coração dele. Então aqui nós já temos alguns motivos pelos quais nós podemos estabelecer prioridade de Deus. Você tem experimentado, meu irmão, minha irmã, a bondade de Deus? Você já teve ensejos, oportunidade de passar pelo vale da sombra da morte e olhar para os montes, olhar para o pôr do sol, olhar para qualquer lugar e não obter socorro? O que nos resta, então, é saber que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Porque ele nos chamou, irmãos, para cuidar de nós. Ele é o nosso pastor, irmãos. Ele é o pastor das nossas almas. Ele é que cuida das nossas emoções. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que a vida é cheia de reveses. Muitos reveses.
Agora, paradoxalmente, citamos aqui alguns fatos. Você imagina da inconstância do nosso coração a exigir a presença de um órgão regulador ou equilibrador dos nossos sentimentos. Quando nós estamos em necessidade, em carência, lembrando até de Asaf, que protestou porque que os ímpios prosperavam e ele estava naquela ruim. Quando está em carência, o que nós queremos? Queremos prosperidade, queremos fartura, queremos abundância, queremos um seguro, queremos ter recursos. Mas quando nós temos abundância, sobrevém outra coisa. Vem a preocupação em cuidar daquilo que nós temos em abundância. Se é recurso financeiro, por exemplo, nós logo tomamos conta de guardá-los com muito cuidado para que ninguém nos tire. Você vê que na escassez nós queremos prosperidade, queremos melhorar, queremos subir. Quando subimos, vêm as preocupações. Como manter? Aí vem, vou ser exagerado aqui, tá? Vem carro blindado, estou sendo bem exagerado, né? Vem carro blindado, né? Vem conta em banco, vem dinheiro debaixo do colchão. Para que essa preocupação toda? Para que ninguém tire. Então você vê que é uma ciclotimia. E o Senhor nos chama para entender que Ele é que cuida de nós. Paulo disse, pelas suas experiências com o Senhor, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter escassez, tem falta, mas a rocha do coração dele era o Senhor. Aprendi a ter abundância, mas isso não fazia com que ele se ensoberbecesse e nem vivesse preocupado. Por quê? Porque ele sabia que quem cuidava dele era o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você sabe em quem você tem crido? Você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu depósito? Você sabe que Ele é poderoso para guardar a sua vida? Você sabe que Ele é poderoso para guardar os seus depósitos? Você sabe que Ele é poderoso para suprir as tuas necessidades, segundo as suas muitas riquezas em glória? Você sabe disso? No contexto de prosperidade, no contexto de adversidade, e se há essa inquietação em tanto numa situação quanto noutra, aonde está a nossa esperança, irmãos? Você já experimentou dureza? Dureza que eu digo com caixa baixo, bolsa vazia? Já experimentou isso? Algum de vocês? Bolsa vazia. Eu experimentei muitas vezes. Faltou alguma coisa, irmão? Hein?
Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Irmãos, isso não é lugar comum, isso é a palavra de Deus, irmãos. Ela é um poder. A palavra de Deus é sustentação. A palavra de Deus é fundamentação, é base, é alicerce. Em contextos assim, onde está a nossa esperança? Eu vou pegar aqui o Salmo 62:5. E esse Salmo 62:5 nos diz o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Onde está a sua esperança, irmãos? A sua esperança tem que estar no Senhor. Por isso é que Ele é prioridade. Porque as outras coisas faltam. Cônjuge falta. Filhos faltam. Trabalho falta. Ministério, por vezes, estamos lá. Mas o Senhor não nos falta, irmãos. Em contextos de adversidade, irmãos, não só a pergunta é onde está a nossa esperança, mas onde está a nossa alegria. Lembre-se que desde que foi anunciado pelos anjos, eis que vos trago boas novas que são de grande alegria. Jesus, a alegria das nações, o desejado das nações. Um reino que é de justiça, paz e alegria. O Salmos 42:5 diz o seguinte: porque estás abatida, ó minha alma. Você conhece esse salmo, irmão? Porque está abatido a minha alma, ele está ministrando a alma dele, ele está falando com a alma dele, ele está falando de si para si. Porque tu está assim, rapaz? Porque você está assim, rapaz, moça? E porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, foi o Deus Jesus que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vós que estáis sem nenhuma perspectiva, vós que se meteram em uma enrascada, vinde a mim, vós que estáis assim, com tais sentimentos de fragilidade, de perda, de impossibilidade, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe, irmãos? E ele arremata dizendo o seguinte: e então encontrareis descanso para as vossas almas. Deus precisa ser prioridade, irmãos, porque Ele cuida das aves dos céus. Ele cuida dos lírios do campo, irmãos. O negócio do Senhor é com aves dos céus e lírios dos campos, irmãos. Embora cuide deles, porque são criados por Ele. Mas o negócio de Deus é conosco. O nosso Deus não é aquele Deus transcendental, distante, um Criador que criou e deixou as coisas ao acaso. Não, irmãos.
Ele criou, o homem caiu, ele recuperou e hoje Emanuel, Deus conosco. Para quê, irmãos? Para nos socorrer em tempo oportuno. Não é a anjos que o Senhor socorre, meu irmão. É a mim e a você. Porque Ele nos ama. Nós somos as meninas dos olhos dele. Sinta-se nessa manhã, meu irmão, minha irmã, acolhido pelo Senhor. Ele envia a palavra dele, meu irmão, como está enviando hoje, para te sarar, para te curar. Olhai para ele e sede sarados. Olhai para eles e sede curados. Olhar para ele, irmãos, é olhar para a palavra. Porque a palavra é vida. E nós vivemos, irmãos, num mundo de morte. Esse mundo não tem esperança, meu irmão, minha irmã. Mas o Senhor é nossa esperança, e esse Senhor que é nossa esperança, Ele não passa, Ele vive eternamente para cuidar de nós. Lendo as confissões de Agostinho, Santo Agostinho, lá pelos anos 300 da era cristã, ele que viveu na sua juventude, na sua mocidade, uma vida devassa, uma vida de prostituição, uma vida dissoluta, sem esperança. Mas um dia a palavra de Deus chegou ao coração dele. E depois de investigar, de ruminar a palavra, e pelas percepções que ele tinha, ele era um filósofo, ele chegou à seguinte conclusão, que deve ser, irmãos, uma coluna e um baluarte na nossa mente. Senhor, Tu nos criaste para Ti. E a nossa vida só repousará. A nossa vida só repousará. Em pasto verdejante nos faz repousar. A nossa vida só repousará quando descansar em Ti. Repito, Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. As agitações, desafios desta vida mexem conosco, irmãos. Mas há um repouso, há um descanso para o povo de Deus. Você é povo de Deus. Você é ovelha do pastoreio dele. Não importa que você tenha 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70, como nós temos aqui alguns de nós, 70 já na estrada, não importa. O Senhor está conosco. E profeticamente, tomando posse dessa palavra, sabendo que assim somos cuidados, saiba de uma coisa. Ainda na velhice nós daremos muito fruto. Essa negada nova aqui vai envelhecer. Mas já envelhece com essa palavra no seu coração. Amanhã nossos pais não estarão aqui.
Amanhã muitos irmãos que serviram de ajuda, de orientação para nós, não estarão aqui. Mas a palavra do Senhor estará. Amados irmãos, nenhum dos nossos relacionamentos nesta vida, seja de casamento, seja relação com filhos, seja relação com trabalho, seja relação com o ministério, nenhum deles tem sentido se Deus não for a prioridade na vida. Não tem sentido. Jesus até disse assim: nunca vos conheci. Mas, Senhor, cuidei lá da minha casa, cuidei bem dos meus filhos, fui um bom provedor, nunca fui duro com a minha esposa, nunca fui duro com meu marido. Simplificando. Sempre trabalhei com afinco, sempre fui um bom profissional. A minha ficha é limpa, minha carteira não tem nenhuma, não sei qual é o nome que dá lá, uma carteira, sei lá, não sei, tem um nomezinho que dava que arriscava dizer que a carteira, o funcionário era mau. Demissão por justa causa. Nunca fui dissidioso no meu trabalho. Senhor, te servia na igreja. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de estar com meus irmãos. Cantei muitos louvores a ti na congregação. Por vezes até sabia que tu estavas por lá também, cantando louvores conosco. Irmãos, isso tudo que narramos aqui é importantíssimo. Mas uma coisa nós temos que guardar no nosso coração. Se Deus não foi a origem dessa sua eficiência, no final não vai dar em nada. Porque, irmãos, tudo foi criado por Ele e para Ele. As pessoas nos deram, nós temos casamento, nós temos filhos, nós temos trabalho, nós temos ministério. Mas isso tudo, irmãos, pertence ao Senhor. E eu não posso, aos olhos de Deus, não posso ter um bom casamento, ter uma boa relação com os meus filhos, uma boa relação no meu trabalho e uma boa relação no serviço aos santos, se a origem disso tudo não estiver em Deus. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, irmãos, com essa palavra. É como as coisas, por vezes, estão um pouco desorganizadas, e alguém diz assim: vamos chamar o feito à ordem. Alguma desordem, precisa de algum ajustamento. Chamamos o feito à ordem. Às vezes nós estamos caminhando nas nossas pretensões, nos nossos relacionamentos, e o Senhor diz assim: pela ordem, um minutinho só. Aí o Senhor diz para mim, para você, nós que vocês estão colocando todas essas coisas ao crivo do Senhor. O que nós estamos fazendo, irmãos, passa antes por uma consulta ao Senhor. Lembremos dos servos do Senhor do passado, Moisés, por exemplo, ele disse assim em certo contexto: Senhor, se tu não fores conosco,
não nos permite, impede-nos de ir. Porque ele sabia, irmãos, que sem a presença do Senhor, a jornada não acabaria bem. Mas o Senhor, nesta manhã, está chamando o feito à ordem. Está dizendo o seguinte: ama-me de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Depois, ama o próximo. Depois, ama o próximo como a ti mesmo. Porque jamais poderemos amar ao próximo como a nós mesmos se nós não compreendermos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Porque nós, por nós mesmos, irmão, nós não amamos. Não nos é natural amar. Amar é um atributo de Deus, que para a glória dele, por concessão dele, ele nos concedeu esse privilégio de também amarmos como ele amou. Mas façamos como Jesus, amados irmãos. Façamos como Jesus. Obrigado. Façamos como Jesus. E tenhamos essa perspectiva. Quando terminar a nossa jornada, podemos olhar para o Senhor e dizer o seguinte: Senhor, eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me designaste. Aí você desce para o varejo, faz os apontamentos, faz o checklist, vai verificando e vê que é a obra do Senhor. O Senhor quer que você tenha um bom casamento. O Senhor quer que você tenha filhos obedientes, filhos com os quais você pode ter grande prazer. O Senhor quer que você tenha um trabalho honesto, justo, que traga provisão para as suas necessidades, da sua casa e daqueles que necessitarem. E também quer que você tenha um ministério servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Que naquele dia você possa dizer como Jesus, repito: Senhor, eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me designaste. Antes de ser agradável aos homens, eu quero ser agradável a ti. E vamos concluindo, irmãos. Vou deixar aqui apenas algumas sugestões bíblicas, porque não estamos aqui apenas falando de doutrinas, mas também descemos a detalhes bem práticos. Porque, afinal de contas, como é que nós vamos nos encher do Espírito para poder respondermos adequadamente a essas demandas relacionais? Como vamos fazer? A palavra de Deus nos orienta. Nós precisamos, irmãos, ter tempo de comunhão com Deus. Se queremos cativar o coração de alguém, nós precisamos ter tempo com este alguém. Se queremos cativar o coração de alguém que estamos pretendendo ter um relacionamento, queremos cativar, sei lá, um gerente de banco, alguma coisa assim, nós temos que saber como temos que ter proximidade com essa pessoa. Abrimos nosso coração para essa pessoa. Então, precisamos ter comunhão com Deus para poder andarmos cheios do Espírito. O versículo dá muitas dicas, falando de vós com salmos, hinos, cantos espirituais. Aí eu diria, outro versículo da palavra de Deus: não saia da vossa boca nenhuma palavra que seja torpe, a não ser aquela que seja boa para edificação.
Mas a comunhão com Deus se dá, irmãos, por um método muito simples. Comunhão com a sua palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você for para o Salmo 119, 150 salmos, uma ode, uma exaltação à palavra de Deus. 150 salmos. Uma exaltação à palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a luz. Ela é a luz para as trevas da nossa vida, irmãos. Comunhão com a palavra. Crie o hábito de abrir a palavra. Lê a palavra. Porque ela vai te santificar. E ela vai também promover a tua consagração. Porque não há consagração, irmão, sem comunhão com a palavra. Consagração não é algo que nós verbalizamos, irmãos. Consagração decorre de uma relação. Senhor, eu me consagro a ti. Ok? Mas o Senhor não se agrada de voto de tolos. Como é que você vai se consagrar? Palavra. O Espírito da verdade vai te conduzir a toda a verdade. Você pode aproveitar, e só são pequenas sugestões, irmãos. Você pode aproveitar e lembrar que o Senhor deseja ser adorado. Adorar a Deus, de um modo assim bem sintético. Adorar a Deus é falar aquilo que Ele é nele mesmo. Se você for para os Salmos, quer dizer, não sei, nossa oração por vezes é tão repetitiva. Nossa oração por vezes é tão lugar comum. Palavras vãs que criticamos dos outros, repetições vãs. Por quê, irmãos? Porque nós não temos comunhão com a palavra que revela um Deus que quer ser prioridade, e por ser prioridade, Ele quer ser adorado. Senhor, eu te adoro, Senhor, porque Tu és santo. Alguns adoram cantores porque eles cantam muito bem. Nós adoramos a Deus porque Ele é santo. Nós adoramos a Deus porque Ele é justo. Nós adoramos a Deus porque Ele é misericordioso. Nós adoramos a Deus porque Ele é fiel. Nós também podemos louvar ao Senhor, irmãos. Louvar ao Senhor por aquilo que Ele faz. Senhor, eu te louvo porque Tu fazes justiça em toda a terra. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque Tu libertas os encarcerados da prisão, seja ela qual for. Principalmente as emocionais. Senhor, eu te rendo graças. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus para convosco. Eu te dou graças porque, interessante, eu tenho ultimamente parado para ouvir quando as pessoas estão dizendo assim, eu passei por uma situação e tal, e um problema assim, um problema assado, e resolvi o problema. Eu sou muito agradecido. E eu fico ali como que torcendo e concluir a frase. E não conclui. Eu sou muito grato e você não sabe a quê. Você não sabe a que você é grato, mas olha bem, a palavra é gratidão. Gratidão se refere a alguma coisa, a alguém. Por um favor, notadamente um favor imerecido.
Ontem estivemos lá no estimado irmão Delmiro, e ele na sua, vamos dizer assim, na sua iniciação ali, numa atividade que ele está desenvolvendo, muito rica a ministração que ele fez, né, a respeito da atividade dele, chamou atenção para tantas coisas, ficamos muito gratos por aquilo tudo. Mas ontem ele disse uma coisa que quase que fugiu um pouco do contexto, mas tinha tudo a ver. E eu guardei no meu coração. Ele disse, irmãos, falando de curas. E ele dizendo, irmãos, o simples ato, e ele foi gestual, ele fez o que eu estou fazendo aqui. O simples ato de nós darmos graças, a dizer, de nós termos pessoas gratas, a dizer, nós temos um coração de gratidão, esse simples fato, e ele fez o gesto de gratidão. Isso promove cura. Irmãos, eu ouvi aquilo ali, eu disse, Senhor, isso é coisa tua, Senhor. Porque que Deus é esse, irmãos, que nós servimos, que estabelece certas atitudes, reivindica certas posições, certas verbalizações da sua criatura, certas posturas, insisto, posturas da sua criatura, simples postura, e ele comanda isso como um ato de cura. Fica bem sermos gratos, irmãos. E nós podemos agradecer ao Senhor todos os dias. Porque, irmãos, nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e fomos vivificados. Nós éramos prisioneiros dos nossos conceitos, irmãos. E o Senhor nos libertou. Nós somos gratos ao Senhor porque, por modo maravilhoso, Ele nos formou, irmãos. Gratidão ao Senhor. Comunhão com a palavra. Adoração, louvor, ações de graças. Intercessões. Orar, irmãos, é um maravilhoso meio de nos comunicarmos com o Senhor. Orar revela nossa dependência ao Senhor. Se nós formos honestos, irmãos, podemos perguntar quanto tempo você não ora. Isso é um sintoma, irmãos, de que você está no caminho de independência. O Senhor nos chama à oração. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus que ouve as orações. Meu irmão, Deus para ouvir a tua oração. Lá no teu secreto, você vai orar e Ele te ouvirá. Ele tem prazer na oração dos seus santos. Jesus, o Filho de Deus, Deus entre nós, orava ao Pai todo o tempo. Por quê? Porque ele precisava trabalhar com o Pai na perspectiva do Pai. E ele só fazia isto debaixo de oração, revelando dependência. Irmão, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, imitadores de Cristo, numa vida de oração. Se você começa com isso, você sabe o que vai acontecer? Ao final, você vai dar um brado de júbilo, de alegria.
Faça a experiência de adorar, meditar na palavra, de louvar, de render graças, de cantar um cântico. Alguém já disse: quem canta os seus males espanta. Se você canta a palavra renova as tuas forças, a palavra te dá esperança. Então, amados irmãos, não é o nosso Senhor, irmãos, muito digno de ter a prioridade sobre as nossas vidas? O que mais poderia o Senhor fazer por nós? Ele já fez tudo por nós. Ele tem mostrado o caminho mais excelente. Ele já nos concedeu todas as coisas relativas à vida nova e à piedade. Ele já disse: o caminho é esse, nele andai. Ele não é muito digno, irmãos, de receber a prioridade em nossas vidas? Nosso Deus é maravilhoso. Fica a sugestão da palavra do Senhor, não é minha sugestão, é a sugestão da palavra do Senhor. Busque ao Senhor diariamente, porque Ele diz: quem me busca de todo o seu coração, esse me achará. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra é uma boa semente. Nós cremos, Senhor, que os corações que estão aqui, a partir do que fala, de todos que ouvem, são corações sensíveis. E nós cremos, Senhor, que a tua palavra é de encontrar uma boa terra em seus corações. Senhor, que a tua palavra prospere na proporção que tu já designaste para cada um, mas que a tua palavra não se perca, Senhor. A tua palavra não volta, Senhor, para ti vazia, e essa é a nossa convicção. Louvado seja o teu nome, exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, através do qual nós podemos ter reconciliação contigo e voltarmos a essa comunhão maravilhosa e podemos dizer que tu és o único Deus, o Senhor das nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Amados irmãos, graça, misericórdia e paz. Amém.